Darcia, vamos lá. Então, continuando aqui. É aquele remédio tarja preta para a noite, aquele tarja preta para o dia. Então, as pessoas... Nossa, várias pessoas já me relataram, inclusive eu, há sei lá quantos anos atrás, Sim. tomei, me senti assim, cessei. Falei, não, Sim. vou dar conta sozinha. E aí? E aí, o que acontece? Isso é a causa da psiquiatria ser um mito de que dá dependência e intolerância, né? Porque esses remédios tarja preta, né, como por isso que são tarja preta e a gente tem que fazer receituário diferenciado, porque eles viciam e dão dependência, né? Então, os remédios de tarja preta, eles são sintomáticos para a gente, de repente, começar um tratamento, mas eles não são o tratamento nem de depressão, nem de ansiedade, tá? Então, é como se você desse uma dipirona para dor de cabeça naquele momento, mas você tem que saber a causa da dor de cabeça, né? Sim. Então, você tem que saber a causa da tua angústia, da tua insônia, e quase sempre é uma depressão e ansiedade. E se você não der antidepressivo, você não está tratando a causa da sua insônia, né, e da sua angústia, da sua Entendi. tristeza. Por isso que é necessário. Por isso que é necessário. Associado com terapias para a Associado pessoa com se terapias. interiorizar. Exatamente. Estou falando certo? Está. Interiorizar e saber as questões ali da causa, Da né? causa. Não Isso. só da consequência. A causa foi bom você tocar, né? Porque as doenças psiquiátricas, de um modo geral, como todas as outras doenças, elas são muito genéticas e hereditárias, né? Então, quando a gente vê uma depressão que começa num adulto, é diferente de uma depressão que começa numa criança. Quando a depressão se inicia na criança, a gente vê que o teor genético é muito importante. Então, provavelmente, os pais ou têm ansiedade ou depressão, né? Então, quanto mais genético, mais cedo se manifesta a depressão e mais grave ela é, porque ela tem que ser tratada de forma adequada. Quando a gente não trata a depressão, o que acontece? A depressão é falta de algum neurotransmissor no cérebro, tá? Apesar de não existir um teste específico, a gente sabe que a causa é falta de serotonina, dopamina, noradrenalina, que é isso que os medicamentos vão repor quando estão em falta, né? E então, se a gente não fizer isso, a gente sabe que o neurônio não vai trabalhar de forma adequada. E por isso que a gente vai ter sintomas físicos e sintomas cognitivos na depressão, né? Tá, esses neurotransmissores que você falou, é interessante falar também que a gente consegue repor, né, esses neurotransmissores através do exercício físico. Exatamente. Mas por isso que quem está com depressão não consegue, é um ciclo Fazer atividade vicioso. física. Por isso que às vezes é bom a gente começar o tratamento Tá. e depois sempre, claro, associar uma atividade física, que é isso que eu postei no meu Instagram semana passada. Depois que você faz uma atividade física, você libera mais serotonina, noradrenalina, dopamina. E por isso que a sensação de bem-estar após um exercício físico, né? E isso vai fazer com que a gente melhore cada vez mais da depressão. Perfeito. Então, a gente tem dois pontos aqui, dois pilares muito importantes. Depressão e ansiedade, né? Depressão, não sei, você é a doutora aqui, né? Mas dizem que são pessoas que olham muito para o passado. E ansiedade que olham muito para o futuro. Tá. Qual dos dois ali, tem alguma comparação de qual dos dois é mais perigoso para as vidas de quem está sentindo isso? Então, depressão e ansiedade, eles têm a mesma base e o mesmo tratamento, que é falta de serotonina. Tá. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, tem primeiro ansiedade, que não vai ser tratada e vai gerando depressão, ou vice-versa. Você pode ver que muitos estão associados, tá? Então, é difícil você ver uma pessoa que é só depressiva ou só ansiosa, mas existe, né? Em relação a qual é mais grave, qual a depressão, se você não tratar de forma adequada, ela vai evoluindo, vai evoluindo. A ansiedade, a pessoa que tem ansiedade, geralmente ela já nasceu ansiosa. Então, você pode ver que a pessoa que tem ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente tem vários tipos de ansiedade, ela mesmo fala, eu sou ansiosa desde que me conheço por gente, né? Desde pequena, né? Porque já é genético, então a pessoa vai se acomodando, vai conseguindo levar, né? A depressão, se ela for aguda, né? Então é já mais incapacitante um pouco, né? Mas as duas têm que ser tratadas. Perfeito. Aí, a conexão aqui, depressão passado, ansiedade futuro,
Como trazer essa pessoa ali para viver o presente e ter aquele equilíbrio e se reestabelecendo? Então, só mais uma coisa que você falou do futuro. A palavra-chave da ansiedade é preocupação. Então, a pessoa se preocupa antes de acontecer. Então, você quando fala com uma pessoa ansiosa, estou preocupada, ela usa muito essa palavra. Por isso que agora achei importante a gente falar sobre E às vezes ela nem se comunica que está preocupada com isso, vai guardando para si e aí vai virando um turbilhão de emoções. Exatamente. Então, hoje na psiquiatria, a gente tem muitos tratamentos, né? A maioria deles não é tarja preta, são antidepressivos, é o tratamento tanto da depressão quanto da ansiedade. A gente tem um arsenal, então a gente vai escolher conforme a pessoa. Por exemplo, se a pessoa não quer engordar tanto, então eu tenho um tipo de antidepressivo. Se a pessoa, às vezes, alguns podem mexer com a libido também. Então, é sempre uma associação de terapia com a medicação, tá? Então, assim, exceto se a depressão for leve, que a gente só trata com terapia. É importante falar que hoje a gente tem outras alternativas, como a estimulação magnética transcraniana, né? Tá, como que funciona? A estimulação magnética transcraniana é um aparelho, você pode fazer no consultório, né? Eu vou ter, no caso, já tenho o aparelho, e você consegue, através de pontos no cérebro, estimular ou inibir aquela área do cérebro. Então, isso faz com que libere os neurotransmissores. Então, você está modulando o cérebro sem medicamento, né? E isso tem trazido uns benefícios muito grandes para os pacientes porque ela não tem efeito colateral. Então, o efeito colateral é zero. Então, por exemplo, tratar a depressão em homem às vezes é complicado por conta da libido, né? Então, isso seria uma alternativa, né? Estimulação magnética transcraniana. No caso, eles não iriam tomar o remédio, então. Homem é muito preconceituoso, porque às vezes pode retardar a ejaculação e diminuir a libido, dependendo do antidepressivo, tá? Tá. Então, alguns podem causar isso. É o grande efeito colateral de alguns antidepressivos. E alguns homens não querem se tratar justamente por isso. Exatamente. E às vezes até acaba sendo o tratamento, porque alguns têm ejaculação precoce e às vezes o antidepressivo funciona bem, né? Aí já resolve um outro problema. Exatamente. Aí os homenzinhos, os coleguinhas continuam casados. Exatamente, né? E a estimulação, ela é muito importante acabando... Só um minutinho. Gente, desculpa, o tempo das emissoras aqui acabou. Então a gente vai te chamar para ir para o YouTube para a gente continuar essa entrevista. A QR Code está aqui. Tá bom? Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Peço desculpas. Manda um recadinho aí para a sua emissora, para a emissora que você está assistindo, para aumentar o tempo do programa Temperando o Papo, tá bom? Enquanto isso não acontece, vá lá para o nosso canal do YouTube para continuar aqui com a doutora Dárcia, que está sensacional essa entrevista. Por favor, doutora. Então, a estimulação, na depressão, na ansiedade, quase todos têm insônia, né? Isso a gente vê que é o grande mal da população, insônia. E a gente vê que com a estimulação, o primeiro sintoma que melhora é a insônia. Então, as pessoas que estão fazendo, logo depois, na primeira, segunda sessão, já começam a dormir sem remédio. Então, assim, muito bom mesmo. Que legal, rápido. É muito interessante a estimulação. Maravilhoso. Doutora Dárcia, olha, foi só um pouquinho, mas já valeu, gente, o resultado para vocês. Então, tá bom, vocês vieram aqui para o YouTube para acompanhar isso, falar 3 segundos não dá. Então, vamos lá, só para insônia, ejaculação precoce, tá? O que mais? O eletroestimulador? O estimulador, insônia, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Parkinson, Alzheimer, distúrbios de movimento, pós-AVC, né? Pessoa que teve um AVC, pós-AVC, você começa a estimular a área lesada e você inibe a outra área para que a área lesada comece a funcionar. É muito interessante. E a gente vê todos os resultados ali na tela do computador, toda a evolução. Aí a gente vê a evolução toda no paciente, né? No paciente. Eu faço os parâmetros da máquina, porque cada doença tem um tratamento, um protocolo que a gente chama, né? Se eu quero inibir ou se eu quero estimular essa área do cérebro. Mas as estimulações ali, eu acredito que dá para ver, né? No computador ali?
você não consegue ver, né, no computador. Você consegue perceber que está dando pulso, né? Tá. É bem simples, é um aparelho, eu tenho uma bobina e essa bobina vai estimular ou inibir uma área do cérebro. Tá. Então, por exemplo, se você tem ansiedade, eu vou inibir a parte do cérebro que te dá ansiedade. Se você tem depressão, eu vou estimular a parte do cérebro que está morta, digamos assim, que está apagada, né? Tanto é que se você fizer uma ressonância funcional na depressão, por exemplo, você vai ver o cérebro de uma pessoa que está deprimida, ele não, é como se não tivesse luz, não tivesse cor. O cérebro de uma pessoa que não está deprimida, ele é normofuncional. Então, você vê isso no PET, através de radioisótopos, né? A área funcionante está colorida e a que não é funcionante não aparece. Perfeito, doutora Dácia. Foi incrível, né? Tem que vir de novo. Vamos chamar a doutora Dácia para vir de novo no Temperando o Papo. Por favor, deixa seus contatos. No Instagram é doutora Darcia Lourenço, tá? E Facebook não, só Instagram. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada, viu, Dácia? Agora vamos dançar e estimular aí todas as energias, todos os neurotransmissores maravilhosos. Tudo isso, né?